Amém? Está com a imagem aí? Põe ela aí para nós. Quero ministrar uma mensagem para você nessa noite. O tema da minha mensagem é a vida como ela é. Fale comigo, a vida como ela é. Vamos falar de novo? Falar a vida como ela é. Claro, irmãos, porque uma coisa é nós termos uma perspectiva da vida. Outra coisa é como a vida é. E geralmente, a vida não é como nós imaginamos. A vida não é como nós queremos. Se você olhar bem essa figura aí no painel, ela reflete exatamente como ela é. Ou como ela foi em 2022 para você. Como ela foi. Se você perceber, você vai ver nessa linha altos e baixos. Mas você também vai perceber um eixo central, onde essa linha percorre. Ela percorre um eixo central, mas ela tem altos e baixos. Altos e baixos, altos e baixos. E acreditar que em Cristo nós só vamos ter vitórias, isso é simplesmente não entender que tanto as montanhas quanto os vales, eles são ferramentas de Deus para que Ele possa trabalhar na nossa vida, trabalhar no nosso caráter, trabalhar nas nossas emoções, nos preparar, nos desafiar. Sabe, querido, nós oramos, trabalhamos, estudamos para ter uma vida equilibrada, sim ou não? Nós oramos, trabalhamos, estudamos para ter uma vida equilibrada. Nós fazemos exercício físico, ou a maioria, ou alguns fazem, para ter saúde no seu corpo físico. Nós estudamos para quê? Para ter inteligência. Nós estudamos, fazemos cursos, fazemos treinamentos, para quê? Para desenvolvermos intelecto, para desenvolvermos inteligência, para que possamos avançar mais naquilo que de fato e de verdade nós almejamos. Agora, irmãos, o fato é, a realidade ela é nua e crua. Nós nem sempre conseguiremos viver uma vida equilibrada. A verdade é que nós nem sempre conseguiremos viver uma vida tranquila. Ah, pastor, mas eu sou cristão. Não vai. Ah, pastor, mas eu quero ser só feliz. Não vai conseguir. Porque o próprio Cristo disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Sabe, irmãos, então nós não vamos conseguir ser totalmente equilibrados, cheios de saúde, inteligentes demais a ponto de, fato e de verdade, alcançar tudo o que queremos. Não, uma hora o diagnóstico médico pode ser para mim e para você: sua doença não tem cura. Uma hora a prova do concurso ou daquele emprego que você tanto queria pode ser não. Uma hora o seu casamento pode, despencar ladeira abaixo e você ficar sem saber o que fazer. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir ter saúde física todos os dias. Nós não vamos conseguir ser inteligentes demais. Não vamos conseguir ser totalmente equilibrados. Então, pastor, o que fazer e como aprender a viver? Porque nós precisamos desenvolver uma habilidade para viver. Nós precisamos aprender a desenvolver habilidades para viver essa vida que nos está proposta. Eu estava olhando, quando eu fiz uma cirurgia no rim, e eu estava olhando o aparelho. Pip, 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 pip. E o médico falou assim, se esse negócio ficar uma linha reta, se ele ficar uma linha reta, você já era. Você já era. Então, irmãos, não dá para viver uniformemente, horizontalmente, tudo bem. Eu preciso aprender algumas coisas com a vida, e eu quero te ensinar apenas 3 coisas hoje, importantes, para que você viva algo assim,
aprenda a viver. Porque nós precisamos aprender a viver. A primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite, e a imagem está bem clara, eu não precisava nem pregar para você, porque a imagem já reflete tudo. Mas eu quero te ensinar 3 coisas. Primeira delas, sempre haverá momentos em que estaremos no alto. Sempre haverá momentos em que nós estaremos no alto. Diga para o seu irmão, diga para você mesmo, esse negócio de ficar falando para o seu irmão é chato, eu não gosto, né? É chato esse trem. Tem hora que você não quer nem olhar para o irmão, então você está com um bafo, e eu falo assim, o irmão fala assim, né? Mas diga assim para você mesmo, diga assim, eu preciso aprender que haverá horas, momentos, que eu viverei nas alturas. Claro. Tem hora que a sua vida, meu irmão, você vai dando tudo certo, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, sabe? De repente você olha para a sua vida e diz assim, nossa, está tudo bem, eu estou surfando na crista da onda, eu estou por cima da carne seca. Só que eu quero te alertar uma coisa, cuidado, porque quanto mais alto você estiver, mais sozinho você estará. Quanto mais alto você estiver, meu irmão, ponha isso na sua cabeça. Quanto mais alto você estiver, mais as pessoas te observarão, mais as pessoas te julgarão, mais as pessoas tacarão pedra em você, mais as pessoas questionarão os teus resultados, mais as pessoas questionarão o teu caráter, a forma como você chegou lá. Então, quanto mais alto, mais sozinho você estará. Agora, a visão lá de cima é linda. Se você já subiu a uma montanha, se você já foi lá no Mirante, em Chapada, se você já foi no Monte Sinai, se você já foi em Santo Antônio, você vai ver que lá de cima a visão, ela é linda. Mas eu preciso entender uma coisa, o ar é escasso. O ar é escasso. Começa a subir uma montanha para você perceber, vai para Santo Antônio, vamos para Santo Antônio, para você ver, lá orar, você começa a ir, e você vai, e quando vai chegando no meio do monte, você já está assim, ó, você já está chupando aquele ar assim, pastor, mas é falta de preparo também. Quando os jogadores saem daqui para jogar fora, no Equador, por exemplo, eles têm que se adaptar, sabe por quê? Porque a altitude, ela traz escassez de oxigênio. Pastor, mas que coisa é, meu querido? Haverá momentos que você vai estar lá em cima, porém, aos momentos que você estará mais sozinho, porque lá de cima as coisas são belas, mas nós não vamos conseguir permanecer lá o tempo todo. Então, irmãos, aprenda uma coisa, nunca deixe para trás as pessoas que o ajudaram a subir. Leve elas contigo. Então, para você não ficar sozinho lá em cima, o que você tem que fazer? Leve pessoas com você. Se você está crescendo, faça pessoas crescer junto. Se você está subindo, leve pessoas para subir com você, porque lá em cima você vai precisar de ajuda. Lá em cima você vai precisar de uma mão amiga, lá em cima você vai precisar de um abraço, lá em cima você vai precisar de uma palavra. Então leve as pessoas que o ajudaram contigo. Por que o pastor Arley é pastor? Por que a pastora Alessandra é pastora? Por que o pastor Júnior é pastor? Por que a pastora Michele é pastora? Porque eles estão comigo há mais de 12, 13 anos. Eles me ajudaram a chegar onde eu estou. Então o ponto máximo desse lugar é pastor. Eu não consigo mais fazer nada para eles, porque eu já os coloquei no ponto máximo do meu lado. Sabe, querido, a pergunta que eu faço para você nessa noite é: quem você tem trazido contigo? Eu conheci uma pessoa, e vocês também conheceram, que ele saiu do nada e começou a crescer. Chegou um dia, ele falou para mim assim, ó, eu vou sair dessa igreja. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu cresci mais que meu pastor. Eu já estou pastoreando o meu pastor. Ele não serve mais para me pastorear.
Eu falei para ele assim: você está louco? Jesus falou que o discípulo nunca vai ser maior do que o mestre. Sabe, irmãos, cuidado, porque se você deixar pessoas para trás, uma hora você vai precisar delas. Por quê, pastor? Porque quanto mais alto você for, mais profundo precisam ser as suas raízes. Quanto mais alto você for, mais profundas terão que ser as suas raízes. Sabe, se você for construir, eu vejo aí algumas casas, você vai ver aqui algumas casas construídas nos condomínios, a construtora vai lá, faz a terraplanagem, dá uma socadinha, joga uma tela de ferro, né, uma malha de ferro, ela vem com um concreto, faz o radier, sobe as paredes, para uma casa. Agora, irmãos, para um prédio, não dá. Se você quer crescer até aqui, ótimo. Agora, se você quer crescer, se você quer subir, e Jesus não proibiu ninguém de subir. Ele diz: ó, você quer ser o primeiro? Você pode ser. Agora, quanto mais alto você crescer, mais profunda ou mais profundo terão que ser as suas raízes. Crie raízes, irmãos. Crie raízes na sua igreja, crie raízes no seu trabalho, crie raízes nos seus relacionamentos. Seja uma pessoa que é aprofundada nas suas raízes. Essa semana uma irmã mandou uma mensagem para mim, dizendo assim: ai pastor, muito obrigado, porque o senhor é uma bênção. Ela escreveu um texto, né, chorando, e aí eu disse, ela falando assim: olha pastor, eu sempre vou estar com o senhor, pode contar comigo. Sabe quantas vezes eu já ouvi isso? Centenas e centenas e dezenas de vezes. Centenas. O Baroni nunca falou isso para mim. Pastor, ó, eu nunca vou sair daqui. Mas está aqui até hoje. Está aí. Está firme. Então, o que me faz crer naquilo que você fala? O seu comportamento. A sua atitude. Porque não adianta falar. Eu preciso criar raízes. Se você quer construir um prédio de 10, de 20, de 15, de 30 andares, você precisa aprofundar. Sabe, querido, entenda nessa manhã, aliás, entenda nessa noite. De manhã eu falo, entenda nessa noite. Então, entenda nessa noite que a sua vida terá momentos altos. Porém, leve pessoas junto contigo e aprofunde bem as tuas raízes. Segunda coisa que eu quero te ensinar, ou que a vida vai nos ensinar nesta noite: sua vida pode ser de montes, mas ela também terá vales. Sua vida também terá vales. Sua vida também terá pressão, dificuldade, luta. Talvez o médico pode dar um diagnóstico para você incurável. Talvez estava indo tudo bem a sua vida financeira, de repente a coisa desandou. Talvez a sua vida espiritual estava bem, você estava no altar, você estava ajudando, você estava pregando, de repente você não está na igreja mais. Talvez o seu casamento estava indo, sabe, maravilhoso, e de repente, puf, algo acontece. Você está indo bem, de repente, eu ia falar o banco, mas de repente o seu empregador chega e fala assim: olha, você é muito bom, você tá legal, mas nós estamos enfrentando uma crise, eu vou te dispensar. Começa o vale, começa os dias maus, começa, sabe, essa pressão que nós entramos nela. Agora eu quero te ensinar, e a vida nos ensina muitas coisas importantes. A primeira delas é: cuidado com o que você fala em momentos de pressão. Cuidado com o que você fala. Sabe, alguns maridos dizem assim: pega a sua mala e vai embora. Por causa de um momento de briga, por causa de um copo,
na cozinha por causa de uma cueca deixada, sabe, no banheiro jogado. Talvez a sua mulher diz assim, olha, arranca a aliança, joga na parede e diz, olha, eu não quero mais nada com você. Mesmo amando, mesmo aquele sendo o amor da vida dela, mas no momento de pressão, não cuidou do que falar. Sabe, por mais profundo que seja um vale, eu quero te ensinar algo nesta noite. Por mais profundo que seja um vale, você ainda pode descer mais. Então, feche a sua boca e abra bem os seus ouvidos. No momento de pressão, feche bem a tua boca. Vovó dizia que quem conversa muito dá bom dia a cavalo. Eu já procurei esse ditado na internet, já procurei, não acho a raiz dele. Mas a Bíblia diz o seguinte, que quem fala demais tem perturbação de espírito. É perturbado. Então, se você está vivendo uma pressão, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nessa noite, você precisa ficar quieto. Fique quieto. Olha Jó. Os amigos de Jó diziam, você pecou, você fez isso, você está pagando pelo seu pecado, você não sei o quê. Jó ficava quieto. Agora, diferente foi Noé. A Bíblia diz que Noé era um construtor, porque Deus não chamaria um médico para construir uma arca. Então Deus chama Noé e diz, Noé, constrói uma arca. Noé constrói uma arca, salva toda a sua família, e agora o dilúvio se acaba, a arca para em cima de um monte. Para em cima de um? Para em cima de um? Mas agora Noé precisa descer do monte e ir para o vale. E a Bíblia diz que no vale ele planta uma vinha. E a mesma vinha que ele planta é a mesma que o derruba. A Bíblia diz que ele... E aqui dá uma pregação muito top, né? Aqui dá uma pregação, só esse parênteses aqui dá uma pregação muito top. Cuidado com aquilo que você está empreendendo. Ele pode ser a destruição da sua vida, se não estiver no propósito de Deus. Aí, o que Noé faz? Planta uma vinha, tira o vinho da vinha, bebe, fica bêbado. E a Bíblia diz que todo bêbado, depois que está bêbado, ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Dormir. Primeiro ele fala, perturba, enche a paciência, depois vai dormir. Só que quando ele entrou na tenda para dormir, a Bíblia diz que Cão, seu filho, entra e conhece a nudez do seu pai. Conhecer a nudez não é o ver o pai nu. Conhecer a nudez do pai é ter relação homossexual com o pai. Está na Bíblia isso. Eu sei que você nunca leu, mas está na Bíblia. Porque ninguém iria amaldiçoar um filho só por vê-lo nu. Não. Se fosse assim lá em casa, estava todo mundo amaldiçoado. Não. A Bíblia diz que Cão conheceu a nudez de Noé. Quando Noé acorda, debaixo daquela pressão, daquela ressaca, Noé vira para Cão ou para Cã e diz: maldito seja Canaã. Debaixo de pressão, Noé libera uma palavra que amaldiçoa uma geração, uma raça, um povo. Sabe por quê? Porque debaixo de pressão, irmãos, nós falamos o que não queremos. Debaixo de pressão, nós vemos o que não é realidade. É fácil, pega os discípulos no barco.
todos são, a maioria deles, e Pedro era pescador profissional, dentro de um barco, tempestade, água entrando, Pedro diz assim, o barco vai afundar, de repente vem Jesus andando por sobre as águas, e eles em vez de ver Jesus, diz, é um fantasma, e gritam apavorados. Então, as pressões, as tempestades, os vales, além de fazer com que a gente fale palavras precipitadas, eles fazem com que a gente veja coisas que não existem. Então cuidado, porque você pode destruir uma geração, você pode lançar palavras de maldição, você pode fazer coisas que elas podem se tornar irreversíveis. Então, meu querido, momento de pressão nos vales, feche a sua boca e abra bem os seus ouvidos e entenda que as pressões, os vales, as lutas e tempestades servem também para forjar o caráter de Cristo em nós. Olha para mim aqui. Quando você vai tratar uma criança, quando você vai disciplinar ela, castigar ela, você dá o que ela quer ou você tira o que ela quer? A gente tira o que ela quer. Então eu preciso que você entenda que Deus nunca vai tratar com você aqui, ó. Deus vai tratar com você aqui. É no vale, é na falta, é no momento da enfermidade que Deus te trata, é no momento da angústia que Deus fala com você, é no momento, sabe, da dificuldade financeira que Deus testa o quanto você crê nele ou não. Então, querido, é no vale que Deus vai saber quem de fato, verdadeiramente, você é. A Bíblia diz que Jacó passa a mulher, passa as esposas, passa os 11 filhos, passa os animais, passa os empregados, e a Bíblia diz que fica só ele no vale. Só ele. E agora Deus olha para ele e diz assim, entre palavras, agora a conversa é com nós dois, irmão. Agora a giripoca vai piar, porque agora eu vou tratar com você. E a Bíblia diz que Jacó luta com Deus a noite inteira. O sol está saindo. E o anjo, ou o próprio Deus, porque lá está anjo com letra maiúscula, então é uma teofania. E aí então, Deus diz, deixa eu ir embora, está tarde, eu preciso dormir um pouco. E Jacó falou assim, eu não vou te deixar, enquanto você não me abençoar. É no vale, irmãos, que Jacó deixa de ser Jacó e se transforma em Israel. É dentro de uma caverna que Davi descobre 300 homens desprezados, rejeitados, e os transformam no maior exército que Israel teve. É nos vales que Davi se esconde, é nos vales, nas cavernas, nos riachos, que Elias, o profeta, se esconde. É no deserto que João Batista vai viver. Sabe por quê, irmãos? Porque os vales são momentos que Deus usa para falar conosco, para tratar conosco. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão. Eu não sei como está a sua casa, a sua família, a sua empresa, seus negócios. Talvez você está vivendo momentos de altura. Talvez você hoje está surfando na crista da onda. Mas eu quero dizer para você que você também viverá vales. E nesses vales, fique quieto, feche a sua boca, abra os seus ouvidos e entenda que estes são momentos que Deus usará para trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso ao Senhor, porque Deus é bom. Deus é bom. Terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto. Entre a montanha e o vale, existem as coisas pequenas da vida. Olha para mim aqui, está me enxergando? Você está me enxergando? Entre as montanhas e os vales, existem as pequenas coisas da vida.
Fala alguma coisa aí, Belinha. Existem as pequenas coisas da vida. Pastor, e o que são as pequenas coisas da vida? O ponto de equilíbrio entre os vales e as montanhas. Esse pessoal daqui está mais crente, eles aplaudiram mais que vocês. As pequenas coisas são o ponto de equilíbrio entre as montanhas e os vales. Porque se você observar bem, tem uma linha, sim ou não? Sim ou não? Tem uma linha. Você vai para as montanhas, você vai para os vales, aí você volta para o ponto de equilíbrio. Aí você vai um pouquinho, aí você vai para a montanha, vai para o vale, volta a um ponto de equilíbrio. Eu estou aqui para dizer para você que você morre. Ai. Você não morre no vale, morre? Sim ou não? Não. Você morre na montanha? Não. Aonde acontece a morte? Aonde acontece a morte? No ponto de equilíbrio. A morte acontece, irmãos, quando você não valoriza as pequenas coisas na sua vida. Pequeno. Esse aqui é maior ou menor que esse? Menor. Esse aqui é maior ou menor que esse? Menor. Sabe, querido, eu preciso que você entenda que as pequenas coisas são um ponto de equilíbrio entre um e outro. Então eu estou aqui para dizer para você uma coisa muito importante, você precisa gravar isso. Aproveite as pequenas coisas na sua vida, porque lá em cima vai ser só um momento, e lá embaixo também vai ser, eu declaro, só um momento. Passa rápido. Olha, tem gente que está feliz porque comprou um carro. Não está feliz? Está feliz ou não está? Comprei um carro, troquei de carro, está feliz, está no monte. Daqui um pouquinho, ele está olhando para o carro e dizendo assim, esse carro está muito velho já. Eu comprei um teclado novo, esse aqui é um teclado novo, não é o que nós tínhamos. E uma guitarra nova. Os meninos falaram assim, nossa, meu Deus do céu. Daqui um pouquinho, eles estão nas nuvens hoje. Tá ou não está? O irmão que toca guitarra aí está na nuvem. Então o que toca teclado está na nuvem. Mas daqui um pouquinho, isso aqui não é novidade mais. Então você não vai viver a vida inteira lá em cima. Agora, deixa eu dizer algo para você. Você também não vai viver a vida inteira lá embaixo. E você precisa entender que o ponto de equilíbrio na sua vida é que traz felicidade. A felicidade não está lá em cima nem embaixo, a felicidade está nas pequenas coisas. Eu vou dizer novamente, a felicidade não está lá em cima e nem lá embaixo, a felicidade está nas pequenas coisas. Então, aproveite os seus momentos em família. Aproveite seus filhos. Aproveite sua esposa. Aproveite seu marido. Ah, pastor, mas ele é barrigudo, não tem jeito. Vai ficar. Ah, pastor, mas minha mulher está com ruga, não tem jeito, irmão. Mete um botox nela aí, faz uma estica ela, porque não tem jeito. Vai ficar. Sabe, eu pergunto para você, qual foi o dia que você chegou na sua empresa, ou no lugar que você trabalha, em vez de dizer assim, bom dia gente, bom dia, bom dia, bom dia, você parou e disse assim, amanhã é segunda-feira, é um bom dia para você começar, chegar na sua empresa ou no seu trabalho, pegar uma pessoa, abraçar ela e falar assim, bom dia, que você tenha uma semana abençoada, porque você é especial, porque você é precioso, porque Deus tem um propósito na sua vida. Qual foi o dia que você fez isso?
A gente não desfruta dos momentos pequenos que a gente tem. A gente não desfruta dos momentos de felicidade que nós podemos ter. Nós só queremos ser felizes quando nós tivermos o carro, quando nós tivermos a casa, quando nós for para Dubai, quando nós fizer isso, quando fizermos aquilo. Meu irmão, entenda uma coisa: nós não podemos viver felizes só nos momentos de felicidade. Nós precisamos aprender, como diz o apóstolo Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia! Aleluia! Então, deixa eu dizer algo para você. Quem gosta de dar presente? Pronto. Quem gosta de receber presente? A ciência e o Jesus, não sei se você conhece Jesus da Bíblia, a ciência e o Jesus disse que é melhor dar presente do que receber. É melhor dar presente. Sabe por quê? Pergunta por quê? Não, vocês não querem saber. Pergunta por quê? Porque quando você dá um presente, você gera serotonina, você gera ocitocina, você gera endorfina, você gera dopamina. O que é isso, pastor? São hormônios da felicidade. Essa semana um irmão mandou uma mensagem para mim, dizendo assim: pastor, o senhor é fera. E eu disse para ele: eu sei. Ele falou assim: pastor, o senhor é uma bênção. O senhor é o melhor pastor que eu tive. Olha, eu quero dizer para o senhor que as palavras do senhor têm mudado a minha vida. Eu quero dizer para o senhor que a minha vida tem sido transformada. Pastor, eu sou grato a Deus pela sua vida. Que o Senhor responda os seus alvos, que o Senhor responda as suas orações, que o Senhor tenha êxito na sua vida. Irmão, sinceramente, eu comecei a chorar. Por quê? Porque hoje eu estou vivendo um momento de vale. De vale. Ah, pastor, mas está tudo bem? Está tudo bem, irmãos, mas tem momentos que a gente entra numas paranoias e a gente começa... Qual foi o dia que você pegou o telefone e ligou para alguém? Qual foi o dia que você abraçou alguém? Qual foi o dia que você deu presente para alguém? Qual foi o dia que você pegou sua mulher ou seus filhos? E aqui perto de casa, aqui, ó, bem ali, ó, tem um parque chamado Tia Nair. Tia Nair. Lá não tem, irmãos, muita coisa, mas tem capivara. E quer saber de uma coisa? Talvez a Nandinha nunca viu uma capivara. Já viu? Já levou ela lá? Pronto, parabéns. Parabéns. Mas tem gente aqui que nunca viu uma capivara. Sabe por quê? Porque você nunca saiu daqui para ir num parque com seus filhos. Capivara, irmão, agora está ficando na moda capivara de estimação. Tem gente começando a adotar capivara. Eu estou até pensando nesse negócio. Então, é gerar nos seus filhos, é gerar na sua esposa, é gerar no seu marido, é gerar nas pessoas felicidade. Felicidade. Sabe, querido, esses são os verdadeiros momentos de felicidade na vida. Porque o seu carro vai passar. Sua casa vai passar. Aquela prova do concurso que você tanto queria e passou, e agora você passou, é funcionário, e agora você está ganhando bem, daqui um pouquinho, você está reclamando do seu salário. Vai passar. A bicicleta vai passar. A roupa vai passar. Vai passar. Sabe, irmãos, eu fico pensando que às vezes nós não valorizamos as pequenas coisas. E você sabe quando nós valorizamos? Quando nós perdemos. Sabe o quanto você vai entender que um abraço é importante? Quando você precisar de um abraço e ninguém te der. Sabe quando você vai entender que uma palavra de afirmação é importante? Quando você precisar de uma e ninguém te dá. Sabe, querido, entre as montanhas e os vales, existem as pequenas coisas da vida. E eu encerro dizendo para você o seguinte: a última coisa que eu quero te ensinar nesta noite.
Linha reta. Linha o quê? Significa o quê? Significa o quê? Morte. Linha reta significa morte. Tem muita gente que já morreu. Tem muita gente que está vivo, mas já morreu. Tem muita gente que tem pai, tem mãe, tem filhos, tem casamento, tem empresa, tem negócios, mas já morreu. Sabe por quê? Porque já não sonha mais. Porque já não planeja mais. Porque não está conseguindo sobreviver aos vales. E também não está conseguindo viver nas montanhas. Está morrendo. Sabe, está morrendo. Deixou de sonhar, planejar e executar. E para mim não terminar sem ler um versículo da Bíblia para você, eu vou ler um. Porque tem gente que fala assim, o pastor pregou o culto inteiro, não leu um versículo da Bíblia. Eu vou ler. Eclesiastes capítulo 9, verso de número 10. Eclesiastes 9, 10. E a Bíblia diz assim para mim e para você. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde você vai, diga para o seu irmão, você vai morrer. Pode falar para ele, você vai morrer. Fala para ele assim, ó, os bichos vão te comer. Vai, a Bíblia está dizendo, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, irmãos, aprenda a viver. Aprenda a viver. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Então eu quero concluir fazendo 4 perguntas para você. E você não precisa responder. 4 perguntas. Mas responda para você mesmo. Quando o seu coração parar, o que você fez até aqui, valeu a pena? Quando o seu coração parar, o que você fez até aqui, valeu a pena? E não diga assim, ó, valeu. Não. Procure respostas no seu casamento. Procure respostas nos seus filhos. Procure respostas na sua vida financeira. Procure respostas na sua vida pessoal. Segunda coisa, as coisas que você fez até aqui vai te garantir reinar com Cristo? As coisas que você fez até aqui vai te garantir reinar com Cristo? Jesus disse assim, louco, se pedirem a tua alma, hoje, o que você tem para entregar? Terceiro, são só 4. As pessoas que estiveram ao seu lado, se o seu coração parar, elas vão sentir a tua falta? Não, fala para sua mãe não. Sua mãe vai sentir, ué. Perguntar para sua mãe é a mesma coisa que perguntar se cachorro quer comer linguiça. Né, mamãe? É mãe ou vó? Tia, irmã, hã? Mãe. Aí é muito fácil. As pessoas que estiveram ao seu lado, se o seu coração parar, vão sentir a tua falta? Segunda-feira, você não chega no trabalho. O que aconteceu com fulano? Morreu. Morreu.
morreu. Graças a Deus. Era uma peste. Invejoso, fofoqueiro, malcriado. Pedia dinheiro emprestado para todo mundo. Pedia dinheiro, não tinha, emprestava o cartão. Se não tinha o cartão, não tinha, pedia cheque. Por último, para nós irmos embora. Se o seu coração parar hoje, você conseguiu marcar o coração das pessoas e deixar nelas um legado? Se o seu coração parar hoje, você conseguiu marcar o coração das pessoas e deixar nelas um legado? Há quem dizem que você não pode morrer antes de plantar uma árvore, de pintar um quadro e de escrever um livro. Eu já plantei árvores, eu já pintei vários quadros e pinto muito bem, muito. Vocês não riem não, porque eu pinto muito bem. Pode perguntar lá em casa. Já pintei vários quadros. E já escrevi livros. Mas se você não fez nada disso, você conseguiu marcar o coração de alguém e deixar um legado? Por exemplo, o Alfredo e a Suelen disse para mim: o Senhor marcou a nossa história. Nós éramos um antes de conhecer o Senhor, e agora somos outro. É isso ou não? Por que eu acredito neles? Por que eu acredito neles? Porque eles chegaram ontem. Eles me conheciam de ouvir falar. Sabe, irmãos, coisa boa é no seu velório as pessoas não ir lá só para tomar café, para contar piadas. Coisa boa é as pessoas chorarem a sua partida. Chorarem porque elas não têm mais a pessoa, ela não tem mais o amigo, ela não tem mais aquele que abraça, ela não tem mais aquele que motiva, ela não tem mais aquele que incentiva, ela não tem mais aquele que dá palavra de afirmação, ela não tem mais ninguém que marque o coração delas. Faça uma reflexão. Eu vou pôr essa mensagem hoje no Instagram. Faz uma reflexão, leia ela novamente e entenda que a vida nos ensina muito mais do que nós imaginamos. Muito mais do que nós imaginamos. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus pela tua palavra. Tem muitos irmãos que estão trabalhando nesse momento. Chega final de ano, ó Deus, alguns viajam, alguns trabalham. Chega, ó Deus, alguns estão em casa com Covid. Eu quero orar por todos esses irmãos. Quero orar por esses irmãos que estão nos assistindo ou que vão assistir essa mensagem. Eu quero orar, ó Deus, por aqueles que estiveram aqui de manhã e estão aqui agora à noite. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor seja misericordioso para conosco. Nos ensine a entender que a vida, ela não vai ser uma contínua felicidade. Ela não vai ter só momentos prazerosos e felizes, não. Mas nós precisamos aprender a viver. Precisamos aprender a viver nos montes, precisamos aprender a viver nos vales, e precisamos aprender, ó Deus, a dar importância às coisas pequenas da vida, porque são elas que constroem, são elas que destroem, são elas que geram, ó Deus, hormônios que vão nos fazer felizes ou tristes. Nos ajude, Senhor, nos ajude a entender essa vida, porque Salomão, quando ele chega no final da sua vida, ele diz: ah, Senhor, tudo isso foi vaidade. A palavra vaidade, ó Deus, vem de vapor.
vapor, ele se dissolve, ele some, ele desaparece. Salomão diz que foi como correr atrás do vento. Quem corre, Deus, atrás do vento? Quem? Ninguém. Por isso, nessa noite, ó Deus, ministra sobre nós e faça-nos entendedores do teu propósito, da tua vontade, do teu querer. Faça-nos entendedores, ó Pai, do teu propósito. Porque estamos aqui, porque passamos por aqui, porque o Senhor coloca pessoas do nosso lado. Eu oro nesta noite, abençoando os teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você não vai parar. Fique de pé. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Espírito Santo. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Oh, Espírito Santo. Aleluia.